Não sei por que que na semana passada não apareceu o Recording Zone, mas agora tá. Bom, vamos. A gente vai começar hoje o livro, né? Deus trabalha no turno da noite, do Ron Mel. Eu não sei se é assim que fala o nome dele, Mel. E esse livro eu achei assim um espetáculo, né? Ele já começa um autor que começa agradecendo os amigos, contando tudo que ele aprendeu com outras pessoas que estavam ao redor dele e que depois já tinham ido se encontrar com o Senhor. Agradece à mulher, agradece ao filho. Então a introdução é uma bênção. Na introdução tem uma mega história que eu não vou ficar falando aqui. A gente combinou de a gente começar direto no capítulo um. E o capítulo um é assim, lindo, maravilhoso. Eu separei algumas highlights aqui, né? Vamos dizer, falar assim, né? Que ele começa contando a história da borboleta. Alguém se lembra da história da borboleta? Alguém quer falar da história da borboleta? Quem lembra da história da borboleta? Fala aí, Fabi. Bem, ele fala que eles estavam estudando, né, as borboletas, fizeram um estudo com um monte de borboleta lá. Que os meninos, os E, filhos dele tinham trazido, né? na verdade, começa com a história da lagarta, né? É. Eles pegam uma lagarta e eles começam a discutir com o pai, né? Que é uma borboleta. E o pai tenta mostrar que não é. E aí ele pega e faz uma. As crianças fazem, né? As asas da borboleta. Conforme ela tenta andar, que as, as asas começam a se mexer, né? Eles falam, tá vendo? Tá vendo? É uma borboleta. Uma gracinha. E aí ele se recordou, né, de um estudo que houve para a respeito, né, da transformação das lagartas em borboletas e eles tentaram facilitar, né, a saída das asas para elas e elas não conseguiam voar. E aí eles chegaram à conclusão que a força que elas fazem para que as asas venham para fora, que se rompa o casulo, né? Era necessário para que elas pudessem voar. Inclusive, eu deixei anotado aqui, né? Que sem o conflito, que seria essa luta do casulo, né? Não há força. Que o que dá força para elas é justamente fortalece as asas da borboleta para elas poderem voar. É exatamente essa luta que elas passam, né? Então, que o conflito é necessário para que nós tenhamos força. E Então, isso se aplica para a nossa vida, né? sim, eu anotei isso como sendo o processo, fazendo parte do processo. E ele fala assim, ó, um pequeno estudo demonstrou que o período de esforço, a luta através das paredes do casulo, é que dá às asas da borboleta forças para elas voarem. O próprio esforço, todos os movimentos de empurrar e debater-se do inseto para libertar-se da prisão é que torna a sua nova vida possível. Sem o conflito, não há força. Então, isso é o processo. Tirando para a nossa vida, né? Quantas vezes que a gente está se debatendo dentro do casulo, a gente tá lá, por quê? Por quê? Ai, eu não tô vendo Deus nisso. Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo? Por quê? Por quê? Por quê? Quando, na verdade, a gente está precisando passar por aquilo para que a gente venha a crescer, a se transformar, vamos dizer assim, né? E ter, então, a transformação para aí então poder voar mais alto. Aí então ir mais longe, né?
E ele fala assim, né? Tantas vezes nos sentimos abatidos, frustrados e confinados. Ficamos cansados de lutar e labutar, imaginando o que Deus está querendo fazer nas nossas vidas. Tantas vezes a gente não precisa entender o que Deus está fazendo nas nossas vidas. A gente só tem que crer. Tem horas que a gente não precisa entender. A gente precisa crer que tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e é agradável. Ele tem os motivos dele. É mais ou menos nessa hora, quando estamos em meio a alguma perplexidade penosa ou decepção tremenda, que algum cristão bem intencionado se aproxima e sussurra um certo versículo. E eu queria falar sobre esse versículo. Então, eu gostaria que vocês abrissem, né? Quem tiver a Bíblia aí, quiser abrir, abre. Eu não sei se vocês anotaram esse versículo, né? Romanos 8, 28 e 29. E muita gente recita esse versículo, né? Muita gente fala desse versículo, mas só fala do 28. Ninguém fala do 29, né? E o 29 é tão importante quanto o 28, né? Então, se não for mais importante, o 28 não é nada se não tivesse o 29, né? Então, ele fala assim, é uma carta... Na verdade, o 29 justifica o 28. Exatamente. E Romanos, eu não sei se vocês sabem, é uma carta de Paulo aos romanos, tá bom? Então, é Paulo escrevendo isso aos romanos, tá? Quem são os romanos? Os que viviam em Roma, tá bom? Então, ele fala assim: sabemos que Deus age, e ó, o título é Mais que Vencedores. O título. Aí vem assim, Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão, 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, ponto final. Vamos destrinchar essa história. Quando eu sempre gostei muito da carta de Paulo, né, aos Romanos, e ela é bem categórica, né, em expressar as coisas lógicas. Então, eu quero apresentar para vocês. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguém querendo falar? Não? Bom, para o bem daqueles que o amam. Então, quem são as pessoas que o amam? Nós. Nós o amamos. Amamos quem? Deus, tá? Para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, existem pessoas que não foram chamadas de acordo com o propósito de Deus. Entendeu? Algumas pessoas, tá escrito aqui, ó, dos que foram chamados, de acordo com o seu propósito. Propósito de quem? De Deus. Mas, se ele fala dos que foram, então existem os que não foram chamados de acordo com o seu propósito. Tem muita gente que eu tiro isso, que tem muita gente que você fala assim, nossa, ela é cristã, aquela ali tem muita fé em Cristo, mas ainda não foi chamada de acordo com os propósitos de Deus. Porque Deus não chamou? Não. Eu penso que muita gente ainda não entendeu os propósitos de Deus. E ainda não sabem fazer equivalência de amor com propósito.
Porque existe uma diferença muito. E por causa de não saber fazer essa equivalência, é que os propósitos ainda não foram apresentados para essas pessoas. Então, olha só. Pois aqueles que de antemão conheceu. Então, ó, só quero ressaltar ainda antes um verbo. Versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tem que ter Qual que é a versão? a minha NVI. Tá. Quem quer falar outra versão? A minha é da Almeida, Fala. Romanos 8. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu. Ele colocou decreto, mas eu acho que é melhor propósito. É. Então, de acordo com os propósitos do Senhor, tudo, vamos usar contribui. Contribui para o bem, de acordo com os propósitos daqueles que foram chamados, tá? Com o propósito de Deus daqueles que foram chamados. Pois aqui. Olha a NVT. Fala aí. Gosto Perdão, Rô. Eu gosto muito da nova versão transformadora. Eu Olha também. só, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Deus faz as coisas cooperarem para o bem. Pois Deus conheceu, aí está muito próximo da NVI, de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, olha isso. Tantas vezes a gente deixa de lado, a gente fica com uma raiva, né? Às vezes está passando por um problemão, aí chega alguém, não fica assim não, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Dá vontade de dar um soco na cara, né? Falar assim, o que você tá achando? Que a minha desgraça tá com sabor de mel? Né? Que nem diz a musiquinha. Então, assim, presta atenção. Você tá passando por alguma coisa? É porque o Senhor te ama e você foi chamada segundo o propósito do Senhor. Sabe para quê? Sabe qual é o propósito? A fim de que você fique mais parecida com Ele. A fim de que você fique mais parecida com Ele, Jesus. Então, o processo é que vai te fazer, que vai cooperar para o bem de quem ama a Deus. O processo vai te fazer o debate, você se debater, quanto mais, gente, é tão interessante aqui no Canadá, a gente compra, eu vi ele contando essa história, eu me lembrei. A gente compra no Amazon as lagartas, entrega, daí a gente tem aqui nas lojas de dólar de $1, a gente compra umas. É tipo uma casinha. Você coloca. Ela é toda revestida de tela. E aí você coloca a lagarta lá dentro e você vai ver no processo da transformação. E dependendo do tipo de comida que você coloca lá dentro, e a gente faz isso com as crianças. Depois, na primavera, a gente solta a borboleta. Aí, com as crianças amam isso. É muito legal. E aí você fica. Quando ele fala isso aqui no livro, eu fiquei lembrando que depende do tipo de comida que você põe lá dentro para. Roberto está olhando para ela. Para lagarta, dependendo do tipo de comida que você põe lá para ela, é a cor que vai sair das asas da borboleta. Então, é super interessante que depende do que você come, é como vai se mostrar a tua asa para você voar longe.
Aí eu fiquei, gente, ai, a hora que eu li isso aqui nesse livro, eu falei, Senhor, como o Senhor é perfeito para fazer uma análise em cima disso, colocando em cima de Romanos 8, 28 e 29. Pensa, gente, depende, o seu processo depende, quanto mais doloroso for o seu processo, maior vai ser a sua recompensa. Entendeu? Quanto mais doloroso o teu processo, maior vai ser a sua recompensa em se parecer com o Senhor. Nós não estamos falando de coisas materiais aqui, tá? Nós não estamos falando. Fique bem claro. Quanto mais você se debater no seu processo, eu não estou falando aqui que é para você ficar esperneando, mas quanto mais difícil for, quanto maior for a luta, eu não estou falando de se debater tô com raiva, virar criancinha, né? De vez em quando eu tenho que catar os meus bebês aqui do meu daycare aqui e falar para eles, abraça um ao outro, para de ficar se jogando no chão que estão brigando, e aí, então vai lá, fala que você ama, abraça ele e pede perdão, fala desculpa. Aí, então, às vezes eu tenho que fazer isso, né? Mas eu não tô falando disso. Eu tô falando, assim, da sua luta do dia a dia para você ser parecida com o Senhor. É por isso que Deus não livra a gente de processos. Não, é por isso que o Senhor ele tá ali com a gente, olhando e falando: qual comida você vai comer hoje? Para eu ver de que cor que vai ficar a tua asinha. Que lindo que você tá ficando. Oh, Jesus, como é que é isso, né? Então você tá lá se debatendo, Senhor, tô na luta, tô indo, pá. O que você tá comendo para enfrentar esse processo? E quanto mais você comer, maior vai ficar sua asa. Mais bonita vai ficar sua asa, mais parecida você vai ficar com ele. Mas você tem que aprender a identificar o processo de acordo com o seu chamado. E identificando o seu chamado de acordo com do jeito do processo que você está vivendo, mais perto do Senhor você vai ficar. Você só vai ficar. Outra coisa que eu quero pontuar aqui: você só vai ficar muito parecida com o Senhor se você estiver perto dele. Você não consegue se parecer com alguém se você não for próxima dele. Por exemplo, eu não posso me parecer com a Mônica, ser ruiva. Eu não sou da mesma família que a Mônica. Infelizmente, não sou. Né? Mas eu fico, se eu ando tanto com a Mônica, mesmo ela estando no Brasil e eu aqui, que hoje de manhã eu estava pensando, enquanto a gente está consertando, tentando arrumar os times, né? Porque a Sara tá deixando os times, eu fiquei pensando, gente, eu não sabia nada dessas coisas de Google do Google Docs, Google de aonde que eu mexo nisso, mexo naquilo, e eu me peguei hoje parecida com a Mônica. Nem tanto, porque né, não sou tanto assim, né, mestre no assunto como ela, né? Mas eu me peguei parecida com ela. Se você não andar com Deus e não comer a comida dele, você não vai ficar parecida com ele. Você vai ficar no processo lá e a sua asa vai sair, sabe de que cor? Preta. Negra. Porque não vai ter cor. Não vai ser colorido, tá? Vocês estão me entendendo o que é que esses versos vêm trazer? Então... Escreveu que está perdida. Oi? Quem falou? A Lu escreveu que está perdida. Tá perdida? Aonde? Não, a Lê que escreveu, mas acho que foi porque quando eu coloquei que você é o que você come. Ah, é? Eu tô com a Lu, gente. Eu tô cega, desculpa aí. Então, assim, Deus a gente precisa entender que processo é para transformação. É por isso que esse livro está falando. Deus trabalha no turno da noite quando você não está vendo. Quando você está lá dentro do olho do furacão, dentro da casinha, a gente ainda falando aqui
da lagarta, dentro da casinha, a lagarta, ela não, você já olhou uma lagarta? Eu vou destrinchar depois para vocês, eu fui atrás de ver, eu devia ter separado a imagem para vocês verem, lagarta não tem olho. É? Não tem olho, lagarta. Ó, entendeu? Que não consegue ver nada. Não vai ver nada. Quando você tá lá, ó, se debatendo para fazer tua asinha crescer, para você poder voar mais alto, você não tá enxergando nada, você não consegue ver nada. E Deus tá lá olhando, falando, agora vai. Ó, tá comendo a comida certa. Agora ela vai. Agora vai ser bênção. Então, eu grifei aqui no meu livro, na página 27, não sei se é o mesmo de vocês, que eu estou no PDF, que eu não tenho acesso à compra do livro em português aqui. Ele está tornando você e eu mais parecidos com seus filhos. Ponto, com seu filho. Ponto final. Sem reticências, sem vírgula. Ponto final. Deus está tornando você mais parecido com ele. Eu grifei uma coisa muito importante. Seu grande objetivo em sua vida a razão dele deixar você na terra é torná-lo mais e mais parecido com o Filho do Deus eterno. E aí, se a gente fosse se aprofundar, que eu fiquei viajando aqui na teologia da vida, a gente vai ver por que Jesus se fez carne, para a gente poder ser parecido com ele. Quando ele fala, o primeiro entre seus irmãos, é porque Jesus veio nessa terra para se tornar filho e nós sermos também parecidos como irmãos dele. Foi assim que nós nos tornamos filhos de Deus, porque nós somos todos, vamos dizer, né? Somos todos pela linhagem de Jesus, se a gente for pensar, né, nesse parâmetro, somos todos parecidos, temos que nos tornar parecidos com eles, como sendo da mesma família. E como eu disse, eu não sou da mesma família que a Mônica, eu não sou nascida da mesma família que Jesus, eu não sou filha de José e Maria, mas porque a gente tem andado muito com ele e a gente tem comido boa comida, tá? Não fica comendo comida estragada que os outros põem na tua boca, não, tá? Sem fazer notícia. A gente vê tantos coaches por aí ensinando, dando tudo comida estragada, pondo na boca, e você engolindo. A Bíblia fala que você é culpada daquilo que você come. A Bíblia fala isso, que a gente é culpado daquilo que a gente come. Você tá comendo comida estragada, o problema é seu. Presta atenção, né, Silvia? Então, a gente precisa entender que o Senhor está querendo nos tornar parecidos com ele. E é uma benção esse negócio de Kindle aqui, viu? Tô ficando boa nesse negócio aqui. Vamos que vamos. Então, lá indo já para a página 28, Deus coloca várias ferramentas. Então, ele faz para a gente crescer, pensando ainda na lagarta, tá? Então, a ferramenta da fé, a dependência dele, no poder que ele tem. Então, o exercício da fé e a dependência do seu poder e libertação produzem o que na gente? Maturidade e força nas nossas vidas. E aí ele fala de Caleb, né? Que Caleb, aos 80 anos, teve de enfrentar o desafio dos inimigos a serem vencidos. E ele fala, e depois ele descreve as palavras de Caleb. E ele fala, uma das, quem quiser ler, Josué 14, de 10 a 12. Eu grifei, está escrito assim: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda é agora. Para o combate, assim para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os
desapossar como prometeu. Então, se você não conhece a história de Caleb e Josué, você vai ter que ler o livro de Josué, porque eu não vou explicar agora. Então, se tiver muita dúvida sobre Josué e Caleb, eu posso mandar lá no grupo depois a tirinha lá do Bible Project, para você entender o livro de Josué e saber quem era Caleb. Caleb fazia parte dos espias, dos 12 espias que foram lá, e 10 não acreditaram na terra de Canaã que Deus tinha prometido. Lembra, gente? Então, 10 não acreditaram na terra prometida. Só Josué e Caleb voltaram com boas notícias. E só eles entraram na terra prometida, tá? Ó, dei aí uma bela de uma palhinha para você que ainda não conhece essa história. Gigantes enormes e terríveis na terra? Você tem? Na terra que Deus te prometeu? Você está lutando ainda? Deixe que eu cuido deles, Deus disse. Montanhas a escalar e cidades fortificadas a conquistar? Tá difícil? O que estamos esperando? Traga o meu bordão e vamos! Essa foi minha highlight. Mesmo na velhice, Deus continua trabalhando em você. Ele continua conformando e moldando você através dos seus desafios e das suas provações. Vocês acham que porque a pessoa se tornou velha ou ela é muito nova, ao contrário também acontece, que ela não tem desafios e provações? Tem sim. Ele continua trabalhando de dia e de noite para torná-lo cada vez mais parecido com Jesus. No que diz respeito ao propósito de Deus para a sua vida, você jamais vai se aposentar. Propósito é do dia que você nasceu até o dia que você for colocado lá debaixo da terra. Ou então que você for queimado, que é o meu desejo. Entendeu? Entendeu? Anotei isso também. O meu, então, No que diz respeito ao propósito de Deus para a sua vida, você jamais se aposenta. É isso aí, gente. Através Ou de seja, vai ter não tem luta desculpa para para falar, ai, tô velha para fazer alguma coisa, não posso mais começar a obra. Ah, filhinha, tem essa Você não é nada. Aqui, Caleb tinha 80 anos quando foi entrar na Terra Prometida. Josué disse, se o senhor não for, a gente não vai. Se o senhor não for com a gente não vai. Né? Abraão não era nenhum rapazinho de 20 anos quando enfrentou sua maior prova. Já estava bem velho quando recebeu a ordem para sacrificar Isaac. Então o senhor me dá um filho, tô eu aqui agora na minha velhice, eu vou lá matar ele, que o senhor tá mandando? Mas ele continuou no propósito. E o Isaac não foi sacrificado. Quer você tenha 49 ou 94 anos, que é 49 ao contrário, Deus ainda desejará que tome posições impopulares, tome decisões difíceis. Desculpa, me perdi aqui. Decisões impopulares. Eu perdi. Tome decisões difíceis e enfrente corajosamente os ventos uivantes da adversidade. Através de cada momento de dor e de luta, ele está tornando você semelhante a Jesus, o seu filho. Rô, uma coisa que me chamou a atenção aqui também, essa questão de tomar posições impopulares, né? Isso mostra muito que a gente anda na contramão mesmo, gente. Esse negócio, sabe, de crente se conformando com o mundo, da gente achar que tá tudo bem, que é assim mesmo, é moderno, gente, tem que contextualizar. Não, porque Deus é amor e Deus não sei, sabe? E tudo a gente comprando essa narrativa de normalização das coisas. Aqui está falando justamente o contrário. A gente sempre vai ter que tomar decisão impopular.
Então, se a gente está muito no gosto das pessoas que são do mundo, tem alguma coisa errada. Né? Não que a gente tem que ser aquelas pessoas as intragáveis, né? Porque nós temos que ter sabedoria e nós temos que atrair as pessoas para nós. Mas, em termos de termos pensamentos iguais, os nossos pensamentos não são iguais. Nós temos que agregar, chamar essas pessoas para nós, mas que elas entendam qual que é a nossa posição, que muitas vezes não vai ser semelhante a delas, ainda que amando, ainda que trazendo para perto, mas com o intuito de fazê-las se aproximarem de Deus também. Porque a voz do povo não é a voz de Deus, tá? Aí você tá lá achando, né, que você tá muito pop. Ó, gente, a gente nunca viu nessa vida tanta gente querendo ser popular. Tanta gente querendo estar na mídia, youtuber, muitos seguidores. Sabe por quê? Mas sabe o que essas pessoas fazem para elas serem populares? Elas oferecem aquilo que o povo quer ouvir. Entendeu? Elas não oferecem aquilo que precisa ser dito. E eu falei hoje eu estava conversando com a Simone, e que ela me ligou sem querer por vídeo, a gente daí acabou conversando. Eu falei para ela, o mundo cor-de-rosa da mídia não é tão cor-de-rosa assim. Então, cuidado com a comida estragada que você põe para dentro da sua boca, achando que está comendo comida de Deus. Você não vai se tornar parecido com o Senhor, você vai se tornar parecido com o mundo. Porque quando você come coisas que você gostaria de ouvir, é como está dizendo aqui, ó, Romanos, por que não podemos perder a perspectiva? Se você estiver se apegando apenas ao Romanos 8:28, pode perder de vista o propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem? Tudo coopera para o bem? Ai, eu vou fazer isso porque isso coopera para o meu bem. Deus não dá cheque sem fundo. Nem tudo que você faz é porque o Senhor está te dando como propósito. E aí a gente se engana. A Bíblia fala que o coração da gente é enganoso. Tá? Então, cuidado. E ele ainda fala, como pode ser isso? Não diga tal disparate. O que é bom nesta tragédia, provação ou revés? Se não ler o versículo 29, você vai tatear no escuro. Porque o versículo 29 fala que tudo é de acordo com o propósito do Senhor para que nós nos parecemos mais com Ele. Deus está trabalhando no escuro e Ele está fazendo uma só coisa. Ele está moldando você para que se assemelhe ao príncipe da paz, a brilhante estrela da manhã. Se não voltar repetidamente à rocha de Romanos 8:29, acabará tendo um colapso nervoso. De pensar, eu tô louca, tô no meio dessa desgraça toda aqui e tô vivendo a vontade de Deus, tudo cooperando para o meu bem? Essa desgraça tá cooperando para o meu bem? Qual é esse bem? É você se tornar mais parecida com Ele. Ficará desanimado, você vai ficar deprimido se você não encontrar a imagem de Deus em você. Não é nada, de novo, não é nada sobre você, é tudo sobre Ele. Não é nada sobre você, é tudo sobre o Senhor. Mas se souber que Ele vai usar isto ou aquilo outro, para torná-lo semelhante ao Salvador, terá consolo no fato de que nada em sua vida é desperdiçado, nenhum esforço, nenhuma dor, momentos de angústia ou lágrimas jamais se perderá em algum lugar do espaço sideral. Jamais. A Bíblia fala que o Senhor colhe as nossas lágrimas.
Mas se eu achar que nada está acontecendo, e se eu achar que nada está acontecendo na minha vida? Olha, em algum ponto você tem que decidir. Posso crer na palavra de Deus? Paulo disse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Sabemos. Não achamos, nós sabemos. Nós não achamos. Não adianta ficar procurando os porquês. Você não vai achar. A Bíblia fala: sabemos. Não é? Procura, que você vai encontrar. Sabemos. Não achamos. Não esperamos. Não. Não supomos. Não sentimos. Não tem esse negócio, eu tô sentindo. Que é porque eu tava assim, eu tava assado. Não. Nem experimentamos. Grifa aí. Sabemos. Sabemos. Você vai precisar de algumas coisas gravadas na sua alma. E como? Como que essas coisas vão estar gravadas na sua alma se você não tiver... Hã? Comida boa aqui, ó. É essa. Tem sabor de mel. Viu? Então, tá escrito. Timóteo, ó, carta de Paulo também. A segunda carta de Paulo a Timóteo. Por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Qual é o seu depósito? Ou você não está depositando nada? Hã? Tá na hora de começar a depositar. Para você não ficar só esperando assim. Deus está trabalhando no turno da noite. Todas as coisas cooperam para o bem. Tá bom? Para de sofrer, para de andar igual criança. Tá na hora de crescer. Saiba que todo o processo é para que você se pareça com o Filho de Deus. Olha, ele ainda fala assim: Paulo, no entanto, sentado na escuridão da cela, ele escreveu, né, isso, com sentimentos que iam provavelmente da esperança à tristeza, ao medo, à depressão, ele disse: ouçam, pode haver muitas coisas que eu não sei, que eu não compreendo, mas eu sei isto, sei em quem tenho crido. Conheço aquele a quem entreguei a minha vida. Eu sei que ele é capaz de tomar aquilo que lhe entreguei no escuro, sem saber no que ia dar, e fazer com que tudo coopere para o bem na claridade. É no escuro que ele faz com que você se pareça mais com ele. É no escuro que o Senhor vai brilhar na tua vida. Deus está fazendo a sua maior obra, conformando você à imagem radiante, eternamente bela do seu Filho. Ele está transformando você à imagem radiante, eternamente bela do seu Filho Jesus. Embora você não possa ver ou compreender, é isso que ele está fazendo. Ele é capaz, tá aí salientado, né? Pelo próprio Ron, né? O autor do livro. Ele é capaz de tomar aquilo que lhe entreguei no escuro e fazer com que tudo coopere para o bem da claridade. Pense, todavia Deus cria as suas obras-primas no escuro, no turno da noite, quando ninguém está vendo, quando os holofotes não estão acesos, tá? Então, lembre-se, você é a tela
A tinta e os pincéis são as suas provações e o seu sofrimento. O retrato que vai sair é do Senhor Jesus. Não é o seu. Não é o seu retrato. É o retrato do Senhor Jesus. É o versículo por ele, para ele. Não quer? São todas as coisas? Aham. E assim a gente encerra o capítulo 1. Alguém quer falar de algo que o Senhor falou no seu coração enquanto você lia? Eu acho que Eu lia. eu só vou falar a minha, né? A minha maior highlights, a minha maior marcação, né? Aqui, para mim, nesse capítulo 1, foi: Deus trabalha quando ninguém tá vendo. Sem holofote. Sem ninguém tá ali observando. É só ele e você. E ele tá lá trabalhando. Quando tá tudo escuro, que ninguém pode ver, é aí que o Senhor está trabalhando. Foi isso que falou mais no meu coração. E que o Senhor, ele não escolhe fases da nossa vida. Ah, já estou muito velha para passar por isso. Ou eu estou muito nova ainda para passar por isso. Ah, mas eu já passei tanta coisa de novo. Então, foi isso que o Senhor falou muito forte no meu coração. E que jamais o retrato de Jesus só vai acabar de ser pintado em nós. Não vai ser aqui nesta terra, tá? Só vai acabar de ser pintado em nós quando nós chegarmos lá. É por isso que as nossas vestes serão transformadas, e eu pensei muito nisso. As nossas vestes serão transformadas e nós também seremos transformados. Não estaremos mais nesse corpo. Seremos transformados e nós vamos estar lá, à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Alguém quer falar? Fala aí, Ana, agora. Então, quando eu estava lendo sobre essa questão do a gente não ver ele trabalhando, né? Na hora me veio uma frase que é bem no final de um filme que chama Do You Believe? Uhum. Não sei se vocês já viram. Você acredita? Em português, né? Conta várias histórias assim, várias pessoas acabam se encontrando no fim do filme. É bem legal esse filme. E no final, o cara que está narrando a história, ele fala de uma frase que eu fiz questão de ir lá pegar a frase toda e eu queria ler para vocês, porque assim, quando a gente não o que me chamou a atenção, o fato da gente não ver ele trabalhando, ele está. E é como se a gente visse por detrás de um tapete um emaranhado de coisas que não faz nenhum sentido, né? Uhum. A gente, como se ele não estivesse trabalhando, não fazendo nada, mas quando você vira o tapete, você consegue ver o desenho. E aí, na hora, me veio esse texto que ele fala no final, porque é a gente pensando que ele não trabalha, mas ele está. Fala assim: não sei se um de nós consegue ver o quadro inteiro, no ponto de vista de Deus, digamos assim. É como se fôssemos crianças sentadas no chão, olhando a parte de um tapete que está sendo tecido. Aos nossos olhos, às vezes até parece feio. É um amontoado de cores e nada faz muito sentido. Mas um dia, não estaremos mais sentados no chão. Vamos passar para o outro lado. E a genialidade da obra de Deus vai se tornar clara. E, no centro de tudo, vamos encontrar a cruz. E naquele imenso tapete, também vemos aquele filamento único, o único daquele tipo e daquela cor, que a nossa vida adiciona a essa obra. Aquele filamento único, que sem ele tudo seria, de alguma forma, incompleto. E no final ele fala: pessoalmente, eu não vejo a hora de ver a obra-prima de Deus. É isso aí. Lindo, muito bonito. Até o próximo vídeo. É. O Jesus Calling. Ela tá falando tão bonitinho, gente. Tô apaixonada. Alguém quer falar? Tá virando profissa. Obrigada.
Eu gostei muito dessa parte de frisar a palavra sabemos. Sabemos que Deus coopera, ou seja, sabemos, nós sabemos. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos conhecimento. Conhecimento é poder, né? Já se fala aí fora. Conhecimento é poder. Então, nós temos isso quando conhecemos a palavra de Deus. Então, nós sabemos. O que significa isso? É tomar posse da promessa. O que Deus fala a respeito de você? As circunstâncias estão contrárias? A vida está difícil, parece que está acontecendo, como diz aqui no livro, as coisas estão acontecendo para os outros e não para você. Você não está entendendo o processo, que você ainda é uma lagarta nesse sentido, nesse segmento da sua vida, sabe? Volte-se para a palavra, igual a Roberta falou. Como que eu vou conseguir me lembrar de algo? Eu tenho que ter lido, eu tenho que ter me alimentado daquilo, né? Eu lembro quando eu era nova, que eu ia me preparar para a prova, eu falava, meu Deus, eu orava para ir bem na prova, sempre fui carola. E a minha mãe falava assim, olha, não adianta orar pedindo para Deus iluminar a mente, se não tiver nada na mente. A mente vai ser iluminada e vai aparecer o quê? A hora que a luz for colocada ali, o que vai aparecer? Então, a gente tem que adquirir conhecimento, a gente tem que ler. Nós temos que ter a palavra guardada no nosso coração para não pecar contra Deus, mas também para sabermos quem nós somos em Ele. Qual a nossa porção nele nessa terra, quem nós somos para Ele, o que nós precisamos fazer, a fé, a paz que excede o entendimento, essas coisas. Então, nós sabemos. E porque nós sabemos, nós esperamos, nós confiamos, nós permanecemos, ainda que chorando, ainda que lutando, ainda que em meio às tribulações, mas nós sabemos. E pronto, só isso já basta. Então, sobretudo, isso é o que ficou muito gravado. Tomemos posse das promessas de Deus para a nossa vida, e é isso. Toca o baile. Quem mais? Muito bom, Mônica, é isso aí. Eu. Fala Nossa, aí, eu amei também. Nossa, não deu tempo de escrever, mas vamos lá. Eu estava, né, aqui lendo o livro, e de repente, assim, um caderno que a Robertinha me deu, que está em inglês, aí eu traduzo. Aí foi muito engraçado, porque eu falei assim, nossa, olha que legal, não, tá escrito assim, ele é meu Deus e eu confio nele. Só que aí a pessoa leu, aí eu fui na Bíblia, porque falei, eu quero saber mais. Só que eu abri em Salmos 92, que foi muito interessante, que tá assim, ó, eu vou ler na versão NVT. É bom proclamar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Então, para mim foi que realmente de manhã, durante o dia, Deus trabalha no nosso amor e à noite na fidelidade de cuidar da gente enquanto nós estamos dormindo. É isso aí. Por isso que eu Falou falo tudo. que Deus trabalha no turno da noite. É isso aí. É a fidelidade do Senhor que promove em nós o caráter dele, a aparência com ele. É a fidelidade, porque se fosse por causa de nós, gente, ó, nós estava tudo, ó. Entendeu? Então, Lascado. nós estava tudo lascado. Então, alguém mais quer falar? Alguma coisa que te chamou a atenção? Quer dizer, Eu lendo. Moniquinha. A Lu? Pode falar, Lu. Pode falar, Lu. Pode falar? Pode. Então, eu lendo eu também, eu achei bem interessante, engraçado que quando foi citado que seria esse livro, nossa, eu fiquei com alegria, não sei porquê, de onde que veio. Lógico, né, Espírito Santo, mas assim, foi algo diferente no meu coração. E aí eu queria comprar o livro, mas aí eu falei assim, mas eu não vou conseguir comprar agora. Aí eu pedi pro meu esposo, eu falei assim, moço, podia comprar para mim e tal. Aí ele foi, já pediu na hora e o livro chegou. Quando o livro chegou, que eu vi as letras douradas e tudo, eu falei, gente, que livro lindo. Comecei a ler. E assim, esse primeiro capítulo aqui, eu creio que é todo o livro, mas esse primeiro capítulo aqui é muito lindo. E assim, me apeguei também naquela parte, né? Até escrevi lá no nosso grupo hoje, a questão na hora do socorro, né? Que ele clamou ali, pediu. Muitas vezes a gente, sem mesmo entender, ou sem mesmo às vezes achar, né? Que nós não estamos pedindo ou orando de uma forma correta,
mas Deus nos escuta e Ele nos socorre, né? E aqui também, essa parte de Paulo, que quando ele estava lá na prisão, que todo mundo falava para ele que ele estava, né, deprimido, triste, né, não triste com Deus, mas com aquela situação, com tudo que ele estava vivendo, e ele não deu ouvido para porque as pessoas estavam falando, né? Pô, você está nessa condição aí miserável e você sabe o que vai acontecer com você? Você sabe o que está acontecendo? E ele falou, né, que ele sabia o que Deus, o que ele era em Deus e o que Deus estava fazendo na vida dele. Isso aí foi muito, assim, importante para mim. Porque muitas vezes as pessoas de fora, todo mundo de fora, tá vendo ali que você está dentro daquela situação e eles só falam para você, nossa, mas como que você ainda pode ser grato com tudo isso que está acontecendo na sua vida, ou algo assim. E nós sabendo quem somos nós em Deus, nada nos atinge, né? E eu acho que foi isso, pelo menos esse pedaço de Paulo me chamou muita atenção, porque hoje nós vivemos num mundo tão Já vou, depressivo, não, ainda não vou sair. ansioso, uns momentos tão difíceis que eu acho que o momento que Paulo viveu, muitas vezes é o que a gente está vivendo hoje, Peraí, né? deixa eu dar tchau. E assim, e é isso. Pode falar, Fabi. Muito bom, Lu. É isso mesmo. Eu também me encantei aqui com a vida de Paulo, mais uma vez, né? Ontem eu estava lendo, eu e o Léo estamos lendo Romanos. Cadê você, Roberto? Ah, Tô é que aqui. a Mônica saiu e aí mudou as posições. Eu estava olhando para cima, você apareceu aqui embaixo. E aí eu lembrei de uma frase, né? De uma frase, não, de um versículo que a gente estava lendo. Eu falei assim, falei para ele, a Carol, oh meu Deus do céu, a Carol deve estar falando de mim. A Roberta falou que quer ser vizinha de Paulo quando chegar lá em cima. Eu quero mesmo. Aí eu lembro, a gente estava lendo o capítulo 7, né? Aí eu não sei porquê, no final fez alguma coisa. Quando a gente chega lá em cima, a gente pergunta para Paulo. É isso aí. Eu tenho umas dúvidas para tirar com ele também. Ele era demais, né, gente? Meu É. Deus. Ó, eu quero ser vizinha também de umas pessoas que cantam aqui na minha igreja aqui, já falei com elas já. Ó, eu vou ser vizinha, vou ter uma vizinhança boa lá no céu. Falei com elas. Aí tem uma menina lá, a Kim, ela canta muito, gente. Aí eu falei para ela, menina, você só canta e ri, né? Eu vou querer ser sua vizinha lá no céu. Ela, por quê? Aí eu falei, porque você canta muito. Eu vou ficar na aba do seu chapéu para cantar. E quem não assistiu o filme de Paulo, Ah, é. Assiste. assista. E esse daí que a Moniquinha colocou lá no grupo também. Você acredita? É muito legal. Fala, Fabi. Então, eu tô na turma da Mônica e da Lu, nas chat do Paulo. Gente, a interpretação, né, com esse livro do Eu Sei em Quem Eu Tenho Crido foi algo assim muito, muito intenso para mim, né? Porque a gente realmente passa por situações onde as pessoas, como a Lu falou, né, fica lá, mas tipo assim, que Deus é esse? Você está passando por isso? E, e a nossa afirmação tem que ser, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Porque muitas das coisas que a gente tem que nos posicionar em fé, aos olhos das outras pessoas é loucura, é piração total. E a gente afirmar o tempo todo, eu sei em quem eu tenho crido, né? Nossa, como o livro fala e a Mônica enfatizou, né? Nós sabemos, nós sabemos, nós sabemos. E fim, é uma certeza, né? A fé é isso, é a certeza daquilo que não se pode ver. Então é confessar, né, as promessas do Senhor. Para mim foi, acho que assim, o que mais mexeu comigo.
Amém. Mais alguém quer falar? Não? Então, a gente vai encerrar esse capítulo semana que vem, capítulo 2. Eu vou colocar lá no grupo, eu não estou bem certa se é 2 e 3, tá? Mas eu vou falar com vocês depois, coloco lá no grupo. Mas quero deixar para vocês que, assim, os capítulos são bem curtinhos, tá, gente? E é bênção mesmo, viu? Vale muito a pena. Esse livro está sendo muito bom. Então, assim, se alguém aí. Só o 2? Só os dois. Ah, então é só o capítulo 2, semana que vem. Para semana que vem, tá bom? Eu vou colocar em áudio lá também o capítulo 2, porque às vezes as pessoas podem fazer um caminho longo para o trabalho, alguma coisa assim, daí vai ouvindo. Depois, quando você for ler, fica mais fácil de pegar, né? E de confirmar. Então, eu vou colocar lá para vocês também no grupo, tá? E assim, eu vou parar aqui de gravar e assim a gente encerra, então, capítulo 1, tá bom?